é a própria realização do Senhor Supremo. Então, quando a gente recebe uma mensagem que vem diretamente do Supremo, ela está mais que bem fundamentada. E é essa mensagem dos Vedas que eu vim trazer aqui, para a gente ir além do que convencionalmente conhecemos como meditação. Porque, na realidade, a meditação, ela é muito, muito, muito mais além do que a gente pode imaginar. E se a gente ficar simplesmente nesse grau até, vamos dizer assim, infantil, né? Até pequeno da meditação, a gente não vai estar nem pensando no objeto supremo da meditação e muito menos agradando esse objeto supremo da meditação. É por isso que nós precisamos conhecer quem conhece esse objeto supremo da meditação. Como é que a gente aprende qualquer coisa na vida, pessoal? A gente recorre a quem já tem um conhecimento a respeito daquilo. É assim que a gente vai em busca do conhecimento. A gente pergunta para quem já viveu aquela experiência. Um médico vai para a faculdade de medicina, quer dizer, um estudante, né, vai para a faculdade de medicina e ele vai passar pelos seus preceptores até que ele tenha a garantia tanto da teoria quanto da prática para exercer a sua função. Então, da mesma forma, quando a gente fala no objeto supremo da meditação, a gente não pode simplesmente imaginar o que é esse objeto supremo ou quem é esse objeto supremo. A gente não pode simplesmente acreditar no que alguém está falando sem que essa informação seja verdadeiramente comprovada. E se tratando de coisas espirituais, é muito complicado falar em provas, porque como é que a gente vai comprovar algo que está além da percepção dos nossos sentidos? Como que a gente vai explicar o amor, por exemplo? A gente explica a nossa biologia, fisiologia com facilidade, né? A gente sabe os tipos de células que tem em cada órgão, a gente pode descrever as coisas materiais com facilidade. Mas, como a gente faz para descrever as coisas que estão além até da inteligência humana? E quando alguém descreve isso, como é que eu faço para comprovar se isso é verdade ou se é só uma imaginação? A gente sabe que, desde os tempos antigos, existem profetas verdadeiros e profetas falsos, não é? Tem muitos profetas falsos que, eu vou falar mais da Índia, que é de onde eu tenho mais conhecimento. Eles faziam uso de pólvora, por exemplo, para fazer truques de mágica e impressionar as pessoas inocentes das vilas no interior da Índia. Então eles se faziam passar por poderosos magos ou mestres ou enviados de Deus através de truques de mágica utilizando a química. Isso, com certeza, ao longo do tempo em que as pessoas foram amadurecendo a sua percepção espiritual, foi sendo comprovado com mais facilidade. Mas e quando um mestre, um messias, um professor verdadeiro, até quando o próprio Deus desce aqui e fala sobre a meditação, como é que eu vou saber que é isso mesmo? Que tipo de garantias eu posso ter em relação às informações espirituais? Então, eu estou propondo aqui nessa live, o título é o objeto supremo da meditação. Mas, antes de eu ficar com todo o amor aqui e orgulho, afirmando qual é esse objeto supremo da meditação, eu preciso que você compreenda por que eu cheguei nessa conclusão. Eu preciso que você caminhe junto comigo nessa percepção de que existe muito mais do que a gente imagina entre o céu e a terra. Existe muito mais do que a gente conhece na filosofia e nas religiões ocidentais. Então, eu peço que vocês abram o coração e a mente, abram a percepção de vocês, para que vocês escutem sobre um conhecimento muito antigo, muito antigo. E esse conhecimento vai trazer para vocês
justamente a metodologia para se comprovar as coisas espirituais. Porque eu estava falando agora, como é que eu provo algo que eu não posso sentir, pegar, testar, medir, equiparar, comparar, até mesmo classificar? Como que eu faço isso? Quando você entra no contexto espiritual e a partir dessa ótica espiritual, você pensa, quem é o objeto supremo da meditação? Como é que eu faço para saber se é isso mesmo? Quando você pensa a partir dessa ótica, com o componente da devoção, aí sim você é um candidato a saber a verdade suprema. De nada adianta, meus amigos e amigas, a gente vir aqui com argumentos secos, lógicos, com floreios de linguagem para explicar o objeto supremo de todos os meditadores, de todos os yogis. De nada adianta querer comprovar por A mais B, através de uma lógica material, algo que é espiritual. Então, por isso, nessas últimas semanas, eu estou fazendo aqui, estou fazendo a base, construindo a base, atraindo as pessoas que estão realmente interessadas no Supremo, que abrem o coração e a mente para ouvir coisas que estão um pouco além do que a gente escuta comumente aqui no Ocidente. Muito boa noite, Letícia, seja muito bem-vinda. Então, já que vocês estão aqui presentes, eu quero que vocês, talvez, se quiserem, me escrevam aí o que ou quem vocês pensam ser o objeto supremo da meditação. Todo mundo medita em alguma coisa. Alguns meditam em objetos materiais. Outros meditam nos seus desejos, meditam no futuro, outros meditam no passado. Todo mundo medita em alguma coisa. Tem gente que medita, uma meditação que eu fiz muito, na chama da vela, que é uma meditação excelente. Mas de todos esses objetos que eu falei, não tem nenhum que seja supremo. Não tem nenhum que seja infalível. Os nossos planos, pensamentos, até a luz da vela, são perecíveis. A vela não vai durar para sempre. Então, esse objeto supremo ao qual eu estou me referindo, o que vocês acham que é? Por favor, me escrevam aí. O que vocês pensam que é esse objeto supremo? Porque eu estou interessada em estabelecer esse objeto supremo de meditação, mas também ter como mostrar por que a gente está dizendo que esse é o tal objeto supremo da meditação. Porque eu não quero, de novo, eu falei isso 1000 vezes, mas eu preciso repetir. Eu não quero aqui ensinar uma técnica, um beabá, de como você medita, como se eu estivesse fazendo por você. Porque a maioria das pessoas quer isso. Elas querem algo pronto, que elas possam fazer mecanicamente e acessar o bem-estar, acessar a calma e a paz. E você pode sim ouvir meditações guiadas. Deixa eu colocar isso aqui que vai ficar melhor. Você pode sim ouvir meditações guiadas, você pode sim fazer meditações em grupo, isso sempre é benéfico. Mas nenhuma dessas meditações que vem de fora para dentro vai fazer você se conectar com esse objeto supremo. Então, o que eu quero gerar aqui é autonomia. Autonomia na meditação. Sem autonomia, a gente só vai ficar na plataforma mental. E na plataforma mental, a gente não chega no espiritual. O Tiago escreveu aqui o olho espiritual e uma interrogação. Seria o olho espiritual o objeto supremo da meditação? Eu entendi, né? O terceiro olho, o olho espiritual, ele é um foco recomendado pelas escrituras para que a gente coloque a nossa energia, né? A nossa intenção. Então, a gente foca nesse terceiro olho, que é esse ponto aqui entre as sobrancelhas, porque ele abre a visão espiritual. Então, esse olho, olha, o olho vê. E o que é que esse olho espiritual vê? Em que objeto esse olho espiritual se fixa para que a gente possa considerar uma meditação como ela é,
a meditação suprema. Eu posso tentar fixar a minha mente material, os meus olhos materiais numa imagem, num símbolo. Mas, que imagem, que símbolo, o que esses símbolos e imagens representam? O que o olho espiritual, o terceiro olho, enxerga? É isso que eu quero saber. Qual é o objeto supremo da meditação? Porque se a gente não estabelecer aqui um objeto supremo que seja igual para todos, nós estaremos nos enganando. Estaremos mentindo para nós mesmos. Estaremos patinando numa pseudo-meditação, numa pseudo-busca espiritual. E nós vamos ter que decidir, tomar partido, realmente entrar na espiritualidade e conhecer esse objeto supremo. O que é que a minha mente tanto anseia? O que esse meu terceiro olho, o olho espiritual, vê? O que é o objeto último, o objeto mais elevado do pensamento de todos os seres? Todos os seres, todos nós aqui, sejamos homens, mulheres, humanos, meio-humanos, animais, vegetais. Para onde é que todos nós estamos indo nessa nossa busca espiritual? Sem estabelecer isso, nem vale a pena continuar falando sobre meditação. Porque eu quero te dar autonomia. Eu não quero te dar uma coisa fixa, senta assim, fala assim, respira assim, porque isso já tem bastante e tem muita técnica boa de meditação material que vai sim te ajudar nesses parâmetros, mas eu quero mesmo falar sobre a meditação como ela é. Muito boa noite, Jean. Seja muito bem-vindo, meu irmãozinho lindo. Camila, seja bem-vinda também. E aí, gente? Só o Tiago respondeu. Falou que é o terceiro olho, que é o olho espiritual. E sim, é um meio para que a gente possa enxergar esse objeto supremo. Mas que objeto é esse? Que objeto é esse? E se ele não for bom para todos, significa que ele não é supremo. Tem que ser algo ou alguém que seja pleno, perfeito, sem defeitos, sem omissão, sem estar sujeito ao tempo, à velhice, ao fracasso. Esse objeto supremo da meditação precisa ser perfeito. E o que é que diante de nós aqui nesse mundo material pode ser considerado perfeito? Nada nem ninguém é perfeito aqui, né? Eu não sou perfeita, ninguém aqui é perfeito, porque todos nós temos limitações. Perfeição não quer dizer somente a respeito do caráter e das qualidades de alguém. Quer dizer também a respeito de coisas simples, como, por exemplo, uma habilidade da força. Eu posso até conseguir levantar um livro, mas eu não consigo levantar um carro. Então, eu não tenho a força perfeita. O Eric respondeu. Primeiro o Tiago escreveu aqui, Deus, consciência cósmica. E o Eric disse, Senhor Supremo, Shri Krishna, gosto de meditar na minha Japamala, Jaya Gurudeva, muito bom. Então, duas pessoas falaram nomes de Deus, né? O Tiago falou Deus, que é esse nome nosso em português, que a gente se refere ao Supremo, ou consciência cósmica, que é um excelente nome. O que é consciência cósmica, né, pessoal? É a consciência do todo. É essa consciência que é onipresente, onipotente, onisciente, que sabe de tudo, que sabe do meu coração, do seu coração, que sabe até o que eu ainda vou pensar. E o Eric deu um nome para essa consciência cósmica. Ele disse o Senhor Supremo Shri Krishna. E aí? Como que vocês se sentem ao ouvir desses nossos dois amigos aqui que contribuíram que o objeto supremo de meditação é Deus? Seja ele chamado consciência cósmica ou mais específico, como o Eric falou aqui. Se você tiver um nome espiritual, por favor, me conta. Um nome mais específico que ele apontou, que é Krishna, que entre todos os significados, porque Krishna é tudo, Krishna significa aquele que é todo atrativo, aquele que atrai todo mundo. Assim como a consciência cósmica, que também é conhecida como vácuo quântico, tudo que é, o criador dos criadores, não é?
Muito boa noite, Newton. Seja bem-vindo, Hare Krishna. E aí, pessoal, como vocês se sentem ao ouvir que a verdade suprema, que o objeto supremo da meditação é o divino? Ananta Das é o nome que meu mais querido Gurudeva me deu. Ananta, Hare Krishna, que bom. Nitai Chand, né, que é o nome do Prabhu Newton. Terapeuta, Celisa, seja muito bem-vinda. Ananta Das é um nome muito bonito e Ananta significa infinito, né? Infinito, sem fim. Então, Ananta também é o nome desse objeto supremo da meditação. Ananta, Krishna, Deus, consciência cósmica, existem muitos nomes. E eu sabia já que vocês todos sabem disso. Quando a gente fala em objeto supremo, obviamente, nós pensamos em algo ou alguém que esteja além das nossas limitações físicas e mentais. Mas, quando a gente fala isso, o quanto a gente realmente acredita nisso e o quanto a gente experimenta isso. O quanto que a gente vivencia que o objeto supremo da meditação é Deus. Nas suas práticas de meditação, quando foi a última vez que você viu Deus? Quando foi a última vez que você falou com ele? Tem uma frase que corre solta na internet, que é muito interessante, que é assim: orar é falar com Deus. Meditar é ouvi-lo ou escutá-lo. E aí eu fico pensando, quem dessas pessoas que escreve essa frase ou fala essa frase escutou Deus falando com elas? Como que funciona isso? Que tipo de comunicação é essa? Porque nós precisamos de um rumo. Um rumo que não faça distinção de gênero, casta, cor, credo, habilidade, tempo, espaço, circunstância, governo, período, época. Senão, não vai ser supremo. Vou falar isso de novo. Se esse parâmetro que a gente está chamando aqui de Deus, ou de consciência cósmica, ou de Krishna, que é o todo atrativo, Ananta, que é o infinito, ilimitado, que comporta tudo, que tem tudo dentro de si, para si. Se a gente está falando nessa magnitude, isso significa que nós precisamos também estar nesse mesmo patamar para nos relacionarmos com Deus. Senão, gente, sinceramente, com todo respeito, vai ser só especulação mental ou sentimentalismo. A gente vai fingir que está adorando Deus, vai fingir que está escutando Ele, vamos fingir que estamos entendendo o que é espiritualidade, vamos fingir que estamos meditando. É o que eu vejo 99,9% das pessoas do planeta fazerem. Quando as pessoas vão para a Índia, porque eu levo pessoas para lá, elas chegam lá e, eu quero aprender a meditar, eu vim para a terra da meditação, né? E aí, vamos meditar. Mas o que é esse ato de meditar? Como se qualificar para meditar? É muito mais do que manter a mente fixa na chama da vela, por exemplo. Ou manter a mente fixa numa foto de um mestre, de Deus. Ou na sua própria imaginação. Então, se eu quero realmente escutar Deus, a partir da meditação, receber informações, ser inspirada, receber respostas, evoluir na minha percepção do eu preciso me qualificar para isso. E existem, meus amigos, muitos métodos para você se qualificar e se espiritualizar, para que você possa falar com Deus face a face. Não foi isso que Jesus propôs? Que todo mundo no final da vida pudesse, ou até antes, pudesse ver Deus face a face, conversar com Ele, se relacionar com Ele. Existem muitos tipos de religiões, caminhos, filosofias, aspectos, ideias que fazem com que você se habilite para esse contato. Mas antes de você escolher esse caminho, você precisa escolher, ou na verdade saber, quem é o objeto supremo da meditação. Se você não souber com certeza que objeto é esse, se você não tiver fé, realização, se você não tiver
firmeza e continuidade na sua crença sobre esse objeto supremo, você vai ficar só enrolando. E aí, não tem meditação guiada que te salve, não tem mestre que te salve, não tem nada que te salve. Porque a gente aqui está querendo ir além da salvação. A salvação é o resultado da purificação do nosso corpo e da nossa mente. A salvação é algo que é o destino natural das almas que estão em busca do Senhor. Mas a gente quer mais do que a liberação. A gente quer mais do que o desapego, por exemplo. Eu quero poder postar essa frase no meu Instagram e ser de verdade, que orar é falar com Deus e meditar é escutá-lo. Mas eu não vou postar até que eu mesma escute ele, senão não vai valer. E como é que eu vou escutar Deus com os meus ouvidos materiais? Não tem jeito. Então, vamos lá. Essa realidade espiritual que eu tô falando, o criador da realidade espiritual e da realidade material, apresenta pra gente verdades. Verdades estabelecidas. Cadê meu livro? Deixei ali. Depois eu pego. Essas verdades estabelecidas, elas vêm de uma fonte, que é a fonte suprema. E quando elas chegam aqui na Terra, quando essas informações que o próprio Supremo fala, porque se ele não falar, gente, se ele não mandar os mestres aqui, a gente não vai descobrir nunca. Porque a gente está muito mais preocupado com o boleto, com a política, com o pão que a gente vai comer amanhã, e com razão, né? Porque temos que sobreviver. A gente só tem tempo para pensar nisso, a gente não tem tempo para pensar, para descobrir quem é Deus e blá blá blá. Porque nós estamos amarrados aqui na existência material. A gente está muito ocupado em fazer coisas, em ser coisas. Então, quando Deus manda essas informações, o que acontece? Geralmente, com quem fala essas informações. O que acontece com essas pessoas? Geralmente, elas são questionadas. Algumas são crucificadas, outras são torturadas. A maioria das pessoas que se atreve a falar sobre a realidade espiritual no planeta Terra sofre consequências severas do ponto de vista material. A sorte é que essas personalidades sabem que nada pode acontecer com elas em nível espiritual, porque a alma não molha, ela não pega fogo, uma espada não pode cortar a alma. Então Jesus Cristo não morreu. O que foi crucificado ali foi o corpo grosseiro dele com um objetivo muito nobre por trás desse passatempo que ele fez. Mas e aí? Vocês estão dispostos a escutar mesmo? O que é o objeto supremo da meditação? O que é meditar? Porque quando a gente fala, as pessoas geralmente se assustam. Quando Jesus Cristo veio e falou assim: eu sou filho do meu pai, eu e meu pai somos um. O reino do meu pai não é aqui da terra, o reino do meu pai tem muitas e muitas moradas. Quando Jesus foi falando sobre a vida eterna, ou seja, sobre a eternidade da alma, as pessoas se assustaram, as pessoas elas ficaram com medo. E sabe que medo é esse? Sabe que medo é esse? O medo é de que as pessoas comecem a perceber que elas não precisam ser escravas do mundo. Gente, honestamente falando, eu e você, todos nós aqui, a gente precisa trabalhar algumas horas por dia para ganhar uma quantia em dinheiro para sobreviver, para estar no mundo. Qualquer coisa que a gente for fazer precisa de Lakshmi, dinheiro, essa energia de troca que o mundo material estabeleceu. Todos nós estamos sujeitos à economia. Isso aí não preciso nem explicar, ainda mais agora, nesse contexto do coronavírus, né? Se todos nós estamos escravizados pelo mundo, sujeitos aos nossos governantes, aos reis da antiguidade, né?
Só muda o nome, rei, governante, presidente, primeiro-ministro, mas é tudo a mesma coisa. Opressores e a grande massa de escravos. É que agora a gente está livre. A gente tem algumas liberdades a mais que outras pessoas no passado não tiveram. Mas a gente está livre mesmo? Quando Jesus veio e falou da eternidade, da alma, as pessoas perceberam que elas são livres por natureza e que a passagem delas aqui pelo mundo é um mecanismo para se reconectar com o mundo espiritual. E isso não é negacionismo da realidade, isso não é querer fugir, isso não é querer vender as coisas e virar hippie e sair, sei lá, que nem fez o São Francisco de Assis, né? Que ele fez isso para nos ensinar. Mas ele podia fazer, né? Porque ele era um homem renunciado de fato. Então, eu não estou querendo dizer nada disso, que a gente tem que abandonar as nossas atividades materiais. Mas eu estou questionando por que as pessoas têm tanto medo de perceberem que elas são eternas. E por que quando os cristãos vêm aqui das nossas igrejas e templos do Ocidente e falam sobre a eternidade da alma, por que a igreja, lá atrás, cortou vários pedaços da Bíblia? A vida eterna, eles inventaram, com todo respeito, por favor, abram o coração e a mente, eu não quero ofender ninguém. Mas os padres, bispos e papas inventaram que vida eterna se refere ao pós-vida. Eles inventaram que depois que a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. E que aí lá vão fazer uma conta matemática e a pessoa vai para um lugar ou outro. E que a vida eterna é isso. É o descanso eterno. Pior ainda, eles inventaram que é o descanso eterno. Como se a gente fosse ficar nas nuvens, lá com os anjos, sem fazer nada. Aí tem até filme que fala sobre isso, né? Nossa, o que eu vou fazer na eternidade, gente? Lá, a eternidade inteira, eu vou ficar lá no céu fazendo o quê? Então, esses conceitos, eles foram distorcidos. Quando Jesus Cristo falou da vida eterna, ele quis dizer que a alma é eterna. A alma não morre, não tem jeito. Mesmo se alguém explodir esse lugar que eu estou aqui agora e o meu corpo se despedaçar, a minha alma não poderá ser tocada, porque ela nem é material. Nada material pode chegar perto da minha alma. E quando as pessoas descobrem isso, elas começam a compreender que o que acontece na vida delas é em função delas mesmas. Essa jornada da alma, que é eterna, que vive muitas experiências. Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então só tem o planeta Terra, só tem essa humanidade, é isso aqui, depois que eu morri, acabou, vou para a nuvem com o anjinho? Não é isso, gente. Nós precisamos passar desse entendimento. Esse entendimento limitado, ele é até bom, sabia? É melhor do que pessoas ateístas, por exemplo. Ateístas não porque seja um problema não acreditar em Deus. No ateísmo, no sentido védico, são pessoas que são contrárias a Deus, tá? Ateu, aqui no Ocidente, é a pessoa que não acredita em Deus. E ela não necessariamente é uma pessoa ruim. Mas o ateísmo, os ateístas, na nossa visão védica, são aqueles que são contrários a Deus e que são contrários a quem tenta se aproximar dele. Então, essa visão limitada do cristianismo, essa visão distorcida que as igrejas, tanto católica quanto evangélica, criaram para manter as pessoas nessa escravidão mental, ela é menos pior porque essas pessoas pelo menos são honestas, são pessoas de bem. Todo mundo aqui já foi para uma igreja evangélica, tem uma igreja em cada esquina hoje em dia. Nas periferias, favelas, em todos os lugares de ricos e de pobres, tem igreja. E são eles que atendem lá os drogaditos, os viciados. São eles que atendem as prostitutas. Eu tô aqui em casa, quentinha, ó, nesse frio. Tem muita gente da igreja lá fora atendendo essas pessoas.
Então, eu não estou dizendo que isso seja ruim, de jeito nenhum. Mas eu estou te convidando a olhar além, para ver o que é esse objeto supremo da meditação. Porque se a gente não estabelecer esse objeto com confiança, sem achar que a gente está enlouquecendo, que a gente está indo contra Jesus Cristo, ou que isso é uma seita, se a gente achar que é essas coisas, não vai adiantar nada. Vai ser pior, porque a gente vai estar cometendo ofensa para Deus, entende? Então nós precisamos estabelecer o que é essa verdade suprema. Deixa eu subir aqui que tinha alguns comentários. O Prabhu Nitai escreveu... Opa! Ai, meu Deus. A meditação no modo da bondade não tem interesse de retorno material, e sim conectar a pessoa suprema, conectar com a pessoa suprema. Exatamente. A Bianca disse, mesmo com todas as provas, bem em frente aos olhos das pessoas, elas ficam incrédulas e duvidam. Isso aí, Bianca. E por que isso acontece, né? Jaya Shri, seja bem-vinda. Tiago escreveu esoterismo. Exato. Se a gente tem as provas bem diante de nós, se os mestres vêm vez após vez falando a mesma coisa sobre o objeto supremo da adoração e as pessoas não acreditam, o que isso significa? Que a escravidão material vai continuar. E não é o meu objetivo, o seu, não é o dever de ninguém aqui querer salvar o mundo. Vamos salvar então as pessoas e pegar essa ideia que eu estou falando e botar na cabeça delas. Vou lá em cada igreja dessas e vou falar para eles que essa visão do cristianismo deles está limitada. Não é isso. Eu nem tenho direito de fazer isso. O que nós, como transcendentalistas, precisamos fazer é observar a verdade. A gente vê que existem categorias de entendimento sobre a realidade espiritual. Em que categoria nós queremos estar? Nós vamos permanecer naquilo que está encoberto ou adulterado só porque a minha avó vai ficar magoada comigo, por exemplo? Ou a minha comunidade vai me rejeitar? Então, é essa dose de coragem que eu quero dar para alguns aqui. Para vocês saírem desse padrão que te limita em relação à sua experiência com o objeto supremo da meditação. Nós precisamos entender que Cristo deu tudo, mas as pessoas daquela época não tinham conhecimento para entender esse todo, não tinham. Mesmo os discípulos dele apresentavam muitas limitações e ao longo das suas vidas, depois que Cristo supostamente morreu, que ele não morreu, né? A alma não morre. Eles tiveram muitas dificuldades e tiveram que aprender. Portanto, eles não são almas realizadas como Jesus Cristo. Então, o que isso quer dizer? Todos nós estamos sujeitos ao erro, mas isso não quer dizer que a gente precise ficar neles. Não é vendo o erro do outro que eu aprendo? Se alguém na minha frente cai num buraco, eu estou dirigindo, o carro da frente, pum, caiu, eu vou desviar, obviamente. Eu não vou, eu vou ver se o meu carro flutua. Não vai flutuar. Se o outro caiu na minha frente, se o outro tem uma visão limitada, eu posso observar esse fato e tentar ir além. E isso não é ofender Jesus Cristo, isso não é ofender a essência verdadeira do cristianismo. Se você conversar com Cristo diretamente, você vai ver que é bem diferente do que está escrito nessas páginas manipuladas de escrituras que não são feitas pelo próprio Deus, que foram escritas por homens e pessoas falhas, materiais, limitadas. Então, eu estou trazendo para você aqui o objeto supremo da meditação com base em escrituras que vieram direto do Supremo.
O mundo espiritual é eterno, é real. O mundo material é real também, ele existe, mas ele é temporário. É como se fossem aquelas cúpulas aqui do Congresso de Brasília, né? Que é uma para cima e outra para baixo. Então, o mundo espiritual é essa de cima e o mundo material é exatamente essa de baixo, que é um reflexo, só que é invertido. Até aqui no Instagram mesmo, a minha imagem tá invertida, porque eu estou filmando com a minha câmera da frente. Então, meu lado direito, na verdade, é o esquerdo, esquerda, na verdade, é o direito. Se você fica na frente de um espelho e você se olha assim na frente do espelho, o seu olho direito vai estar do lado esquerdo. Vai estar tudo trocado. Então, a realidade espiritual existe e é eterna. A realidade material existe e é temporária. E essas escrituras que vieram diretamente do objeto supremo da meditação revelam como que isso funciona. Revelam por que a gente veio parar aqui. Revelam por que a gente precisa passar por esse processo para compreender o objeto supremo da meditação. Então, nós podemos, juntos, vencer o medo, a angústia, a ignorância, a limitação. Nós podemos juntos caminhar com base nessas escrituras que são a manifestação direta do conhecimento supremo e que não estão sujeitas a adulterações, a mudança por conta de opinião. Antes os padres, os discípulos lá de Jesus, a maioria era casado, gente. Aí depois ficou estabelecido na igreja que os padres não podiam mais casar, mas era tudo por conta de herança, para manter o dinheiro dentro da instituição. E eles adulteram a escritura para poder se basear nela. Hoje em dia a gente vê os demônios aí segurando plaquinha com dizeres da Bíblia, mas fazendo justamente o contrário. Então nós precisamos compreender que até esse comportamento demoníaco, que é anti-Deus, né? Esse comportamento de falsidade, usar a palavra de Deus para fazer o mal. Esse comportamento ele já foi descrito nas escrituras verdadeiras como sendo uma característica dos nossos tempos. E já que nós estamos vivendo nesse tempo de hipocrisia, duplicidade, briga, confusão, corrupção, nós precisamos nos abrigar definitivamente no objeto supremo da meditação. Prabhu falou, Krishna fala no Gita, dos sacrifícios. Eu sou a japa, meditar nos santos nomes. Dos objetos imóveis, eu sou os Himalaias. Isso, exatamente. Eu até deixei marcadinho aqui, no Bhagavad Gita, um verso para ler para vocês, para fundamentar tudo isso que eu estou dizendo. Ó. Aqui no capítulo 12, no verso 6, 7, está escrito assim: mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. E aí só mais um. Ele diz no verso 8, fixe a sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. O Tiago disse a passagem mais linda do Gita, eu também acho. Então, gente, a resposta está aqui. O material está aqui. Se os Vedas são verdadeiros, uma das mais lindas, pode ser também. Se isso é verdadeiro, se não é, tem como a gente descobrir, mas não é numa live de poucos minutos, que na verdade já deve ter muitos minutos. Não é nessa live que eu vou poder te explicar tudo isso. Então você precisa
ou assistir as lives anteriores, ou fazer uma pergunta para mim no direct, mandar e-mail, sinal de fumaça, me ligar, fazer qualquer coisa, mas movimente-se para entender por que está escrito isso, que o objeto supremo da meditação é a suprema pessoa de Deus, cujo nome é Krishna. Se não, quando vocês começarem a me ouvir daqui para frente, aprofundar nesse conteúdo, vocês vão pensar assim, alguns desavisados, né? Que não querem estudar ou que sentam na janela do trem, né? Eles vão pensar assim, ela tá falando que o objeto supremo é Krishna porque ela gosta de Krishna. É porque é o gosto dela. É porque é a preferência dela. Então ela fala que é Krishna. Só que não é bem assim. Não é meu gosto, não é a minha preferência, não é uma escolha. É a verdade absoluta. Tá, mas como é que eu vou saber dessa verdade absoluta? Compreendendo que o mundo espiritual existe e o nosso aqui também existe. E essa mensagem espiritual perfeita, pura, inadulterada, ela passa do mundo espiritual para o mundo material e ela pode ser encontrada em alguns lugares. Não vai ser em cada esquina que a gente vai encontrar esse material puro da consciência suprema. Não vai ser. A gente precisa analisar com muito cuidado, com muita paciência, quem está falando o quê? De onde vem tudo isso? Que história é essa de Vedas? Que é Vedas? Assistam as lives anteriores, assistam os vídeos lá do meu canal do YouTube. Tudo isso está sendo explicado devagarinho, devagarinho. Assistam o Ciência Milenária Indiana, que é outro canal maravilhoso do YouTube, que tem isso de uma maneira assim sensacional, explicada. Assistam as aulas de tantos mestres autorizados que existem. Mas se a gente achar que é só uma questão de gosto, de preferência, que eu tô querendo impor Krishna, porque só Krishna salva, não é isso. Não é assim. É simplesmente a verdade absoluta. É o entendimento do cristianismo. É o entendimento final de Cristo, Krishna. O Senhor Supremo, ele investe a sua potência em pessoas como Jesus Cristo, que são os seus avatares, né, que são manifestações da sua potência, para falar essa verdade para a gente. Jesus veio e falou até onde aquelas pessoas conseguiam ouvir. Então, naturalmente, após Jesus Cristo, vieram outros mestres que complementam a mensagem. Assim como a gente vê uma evolução natural do cristianismo através do espiritismo que surgiu há pouco tempo atrás. Eles estão ampliando cada vez mais a percepção do que é essa realidade material. Por enquanto, eles ainda estão no céu material. Mas os Vedas estão aí para ampliar ainda mais e mostrar a realidade espiritual. Então, eu estou entregando para você aqui, semana após semana, eu estou te dando a nata já. Eu já bati o leite, peguei a nata e estou te entregando. Então, quando você receber a nata, evita julgar. Evita dizer assim, ela está me catequizando, ela está querendo impor uma religião. Evita pensar isso, porque esse bater do leite é o que a gente está fazendo aqui há quase 2 meses já de lives, que eu estou fazendo semana após semana, em que eu estou com muito amor dedicando meu tempo para repetir essa mensagem que me salva diariamente, que me faz ter uma perspectiva de vida diferente. Então, quando eu te entrego a nata, olha para essa nata e se você tiver questionamentos, traz os questionamentos.
traz esses questionamentos com essa atitude devocional, com essa atitude amorosa. Porque existem muitas coisas que a gente vai conversar aqui que eu não vou ser capaz de explicar com exemplos materiais. Existem muitas coisas que eu nem sei ainda, que eu não realizei espiritualmente. Porque eu só sou uma praticante também, eu não sou uma mestre espiritual. Eu sou uma pessoa que gosta de pregar, de falar. Eu sou uma oradora natural, isso é uma característica da minha personalidade. Eu gosto de falar as coisas que eu aprendo, isso é natural para mim. Mas, quando vocês trouxerem essas perguntas, eu tenho um mestre perfeito para quem perguntar. Eu não vou te dar uma resposta da minha cabeça só para você pensar que eu sei alguma coisa. Não, eu só sou uma intermediária. E na verdade, eu quero mesmo é que você vá direto para a fonte. Só que quando eu apresento a fonte, a pessoa fala: "Ah, não. Tá querendo que eu seja discípula do mestre dela. Tá querendo que eu siga a religião dela." E isso não é assim. Esse entendimento de que a verdade suprema, absoluta, o objeto de todas as meditações é Vishnu, Krishna, é o subir dos degraus do conhecimento dos Vedas. Todo mundo que ler os Vedas direito vai entender que Krishna é a pessoa suprema e que dele todas as outras manifestações de Deus vêm e surgem. Inclusive eu e você, que somos pequenas manifestações dessa potência marginal dele, que cria as almas individuais. Mas, obviamente, as coisas têm que ter um começo, uma origem. E essa origem se chama Govinda, se chama Krishna. E isso não é uma questão de gosto. Isso é uma conclusão natural dos Vedas. Tem muita gente que fala: "Tá, Amanda, mas lá eu li nos Vedas que não é bem assim, não. Tem o Shiva Purana que fala que Shiva é o Senhor Supremo, tem tal Purana, tem o Garuda Purana, tem o não sei o que lá Purana, tem várias citações. E tem também o Vedanta, que é o mais famoso, né? O Vedanta, como nosso irmão espiritual, que se chama Ananta Das. Esse Anta significa final, Vedanta, a conclusão dos Vedas. Tem muita gente que estuda o Vedanta aqui no Ocidente e fala assim: não, o objeto supremo da meditação é justamente o vazio. É justamente o todo, mas é o vazio, a luz de Deus. Brahma, essa efulgência de Deus. Então, quando essas pessoas falam isso para mim, tanto os cristãos que falam: esse negócio aí que você está falando não está de acordo com a Bíblia, tanto esses, quanto as pessoas que leram o Vedanta e pensam que eu estou impondo Krishna sobre elas, para todas essas pessoas, a gente precisa contar uma história muito interessante. Certa vez, tinham 2 irmãos que ganharam de um sábio que tinha passado na região uma galinha. E era uma galinha muito especial. Era uma galinha dos ovos de ouro. Os 2 irmãos ficaram maravilhados. Todo santo dia a galinha botava um ovo de ouro maciço. E eles ficaram assim encantados. Aí eles selecionavam as melhores sementes, os melhores grãos para alimentar aquela galinha dos ovos de ouro. E eles davam a aguinha, não sei o que, tudo bonitinho para a galinha do ovo de ouro e tal. E ela botava o ovo de ouro todos os dias. Até que os irmãos, eles estavam conversando e pensando assim: nossa, mas essa galinha tá salvando a gente. Olha só a fortuna que a gente está construindo com a galinha dos ovos de ouro. Mas o problema é que a gente tem que ficar gastando com a ração da galinha. A gente tem que ficar gastando com a água pura, porque senão ela não faz o ovo direito. A gente gasta com essa casinha aqui que teve para botar ela quentinha. Então essa parte da frente, o bico da galinha, só consome, só faz a gente gastar. A parte de trás, que bota o ovo, a cloaca, é onde sai o ouro.
Então a gente corta a galinha no meio e fica só com a parte de trás. Essa é a lógica da meia galinha. Então, quando, seja por medo, por ignorância, por desaviso, por preguiça ou por qualquer outro motivo, quando você não compreende os Vedas e não caminha essa escada dos Vedas, você senta na janelinha do trem, aí eu te dou a nata do leite batido, eu te dou a nata e falo assim, o objeto supremo da meditação tem nome, forma, passatempos, atividades, e a gente pode e deve se conectar com ele. Aí você diz assim, não. Não porque eu só vou aceitar meia galinha. Então não adianta a gente ler só a Bíblia, não adianta a gente ler só o Alcorão, não adianta, a gente precisa ler essas literaturas, entender que elas são relativas ao mundo material, depois você naturalmente vai ser atraído para os Vedas. A Índia vai te chamar, a Índia vai falar assim, olha, Jesus Cristo veio aqui, não foi por acaso. Foi daqui que ele tirou tantas histórias maravilhosas que ele conta para vocês. E a Índia naturalmente vai puxar o seu coração. É a Índia porque é um lugar, porque não tem nada a ver com um lugar, gente. É simplesmente porque as coisas precisam acontecer em algum lugar. E nesse planeta, a Índia é o palco onde Deus costuma aparecer, onde os mestres costumam manter esse conhecimento. Então, a gente não pode usar mais a lógica da meia galinha. Ah, então só vou pegar essa parte aqui dos Vedas, que diz que a meta última é a efulgência, é o nada, é eu virar Deus. Primeiro que isso não é védico, isso não está escrito nos Vedas, isso é uma interpretação do Vedanta. E segundo, que a gente precisa da galinha inteira, né? Não adianta querer economizar. Você precisa entender o que é ação, o que é conhecimento e, por fim, o que é devoção. E esse entendimento, para que ficasse cada vez mais fácil para a gente, mais acessível, a própria verdade suprema absoluta descreveu esse caminho. Ele explicou o que é o corpo, o que é a mente, por que a gente nasce, como que a gente nasce, por que a gente tem que fazer trabalho no mundo material, quais são os tipos de pessoas, os tipos de interesses que nós temos no mundo. Depois ele fala, aí depois que a pessoa sabe disso tudo, ela quer se livrar dessas coisas materiais e ela começa a pensar, como é que eu posso ir para uma outra realidade superior? Aí ele fala sobre karma, ele fala sobre esse caminho que você pode ir subindo para esses planetas mais elevados. Depois ele começa a descrever justamente o que a maioria aqui do Ocidente conhece lá da Índia, que é o Jnana Yoga, que é o conhecimento. Ele descreve que através do conhecimento você pode compreender a dinâmica do mundo material e do mundo espiritual e decidir onde você quer ficar, o que você quer fazer. E por fim, ele diz esse verso que eu li para vocês e que eu vou ler de novo para quem acabou de chegar, que merece, que é o Jorge. Ele diz assim: mas aqueles que me adoram, abandonando todas as atividades por mim e não se afastando da sua devoção a mim, ocupando-se em serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. E ele completa: fixe a sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Essa mensagem aqui, ela vai chegar em todo mundo mais cedo ou mais tarde.
ela está sendo falada há milênios e milênios, ela já está sendo difundida, mas as pessoas não querem ouvir, ou porque tem medo, ou porque acham que não é de acordo com Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos cristãos, me ajudem com isso. Sabia que para você, você agradar o Mestre é mais especial do que você agradar o próprio Deus? Para vocês agradarem o Mestre Jesus, vocês precisam pregar a verdadeira mensagem dele. E não a mensagem que escreveram por cima dessa Bíblia, que, com todo respeito, é adulterada, em nome da ganância. Porque isso é um sintoma natural da época em que vivemos. Deixa eu ler aqui o que o pessoal escreveu. A Bianca disse, é a vontade de querer conhecer Deus, saber quem Ele é, como Ele é, que te faz sair do conforto de estudar apenas uma única escritura. Excelente, Bianca. Perfeito. Foi assim que eu saí desse conforto. Muito bom. A Vá, minha amiga querida Vanessa, falou, que livro é esse, Amanda? Peguei o Bonde Andando, mas já me interessei. Vá, você é do Kundya. É o Bhagavad Gita. Alguém escreveu aqui embaixo, né? Bhagavad Gita, o Eric botou aí pra gente. Eu posso mandar em PDF pra você, ou eu tenho aqui em casa, eu te empresto, tá bom, vai? Fica tranquilo. Então, quando a gente pega o bonde andando, olha só como a Vanessa fez. Ela perguntou com amor. Falou, e aí, que livro é esse? Eu me interessei. Ela não falou assim, nossa, ela não tá falando da Bíblia, ela não tá falando de Cristo, então tá errado. É isso que eu preciso que vocês abram o coração, porque essa é a mensagem do Cristo. Eu não estou falando nada diferente do Cristo. A única diferença é que Cristo chegou até um lugar, porque as pessoas da época dele eram limitadas. Não entendiam. Mas vocês não são limitados, vocês são inteligentes. Vocês pegam a galinha dos ovos de ouro e alimentam essa galinha dos ovos de ouro. Vocês não vão querer cortar ela no meio e falar assim, não, só essa escritura ou só essa parte dos Vedas. Não. E aí, quando a gente for aqui juntos, subindo esses degraus do conhecimento védico, subindo, entendendo quem é esse objeto supremo da meditação, a gente vai precisar fortalecer a nossa fé. E para fortalecer a nossa fé, a gente precisa ficar na associação de pessoas que já realizaram Deus. Não adianta a gente fazer clube do livro entre pessoas aqui como eu que são falhas. A gente precisa ficar assim, ó, bem pertinho dos pés do mestre realizado. Mas isso aí a gente vai falar na live que vem. A Vá escreveu, me senti muitas vezes fora da Bíblia, fora de Deus por ser lésbica. Mas hoje vejo que pregar amor é estar pregando o que Jesus ensinou. Exatamente, Vanessa. Até porque ser lésbica é uma designação material, né? É uma condição dessa sua encarnação. Nesse momento, você é mulher. Nesse momento, eu sou homem. Nessa vida, eu sou japonês. A orientação sexual é uma designação material. Então, ela não determina nada em relação ao que é espiritual. É o que é uma vivência, é uma possibilidade. Entende? Meu sobrinho entrou aqui. Então, essa vivência e essa possibilidade não pode ser uma desculpa para a gente fugir do amor. Não pode ser uma desculpa para a gente fugir da subida desses degraus do amor e não pode ser uma desculpa para a gente evitar essa evolução em nome do universalismo. Ah, Amanda, mas você tinha que falar de um Deus que seja de todo mundo. Se você fala Krishna, aí você está querendo que todo mundo seja Hare Krishna? Não. Mas se eu não falar Krishna, eu não estou te contando a verdade. Porque quando você sobe todos os degraus dos Vedas, é em Krishna que você chega, querendo você ou não. E que a gente possa subir esses degraus conhecendo Krishna como ele realmente é.
Gente, Krishna é a pessoa mais divertida, engraçada, mais animada, mais jovem, mais nova, mais surpreendente de todas. Ele é a pessoa suprema. Krishna é só alegria, é só amor. Para a gente acessar essa realidade, a gente precisa se despir dos preconceitos. Não estou querendo catequizar ninguém, não quero iniciar ninguém em nada. Eu quero só aproveitar que eu gosto de falar nessa vida e compartilhar com vocês esse conhecimento. O Prabhu Nitai escreveu: depois de muitas encarnações, começamos a questionar quem é a pessoa suprema, e os livros existem onde se apresenta essa personalidade e sua morada, seus passatempos e suas potencialidades. Isso. Então, todo mundo que está aqui não está aqui por acaso, tá? Vocês todos que entraram nessa live, que abriram o coração para entender que a mensagem do Cristo não está limitada à Bíblia, não está limitada ao que essas pessoas materialistas falam. Claro que tem pastores e padres bons, mas, né, a gente está vendo aí. Não, a mensagem do Cristo é a mensagem dos Vedas. E o Cristo também foi só até um ponto, porque era para onde dava para ir. E aí, gente, quem vai querer ir comigo nas próximas semanas? Vamos subir esses degraus? Vamos falar sobre o objeto supremo da meditação sem ter medo de falar o nome dele, sem ter vergonha, sem achar que eu estou impondo. A gente precisa falar de Krishna, porque Krishna é o todo atrativo. Krishna é a pessoa que mais ama você e eu, que mais quer que a gente não seja mais escravo dessa existência material, dessa coisa louca aqui da nossa economia material que determina o nosso valor pela quantidade de dinheiro que a gente tem. Krishna não está interessado nisso. Então, por favor, se você está interessado nisso, se você está interessado na verdade suprema, sem preconceito, sem imposição, de uma maneira leve, se você está aberto a fazer perguntas com amor, que eu vou levar diretamente para o meu mestre. Meu mestre não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa que já fala diretamente com Krishna. E como que eu sei isso? Eu vou falar na live que vem. Como que eu sei que meu mestre é assim? Por que que eu falo dele com tanto orgulho? Por que que eu misturo a minha vida profissional e a minha vida espiritual sem medo? Porque eu sei que o que eu estou falando é verdade. Tá bom? Jean falou que quer. Que bom, Jean, isso aí. E meu guru tá chegando, né, Jean? Você sabe, ele vai para o sul. Se ele for para a sua região, eu te aviso, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela paciência. Me desculpa as minhas falhas, qualquer coisa que eu tenha falado meio fora do lugar. Nada disso é relativo aos Vedas, as falhas são minhas, os Vedas são perfeitos. E eu presto minhas reverências ao meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja, que pacientemente me explicou tudo isso aqui que eu tô falando para vocês e continua explicando até que a gente realmente não só entenda, mas realize, tá? Ele é a fonte de todo o conhecimento que eu tô trazendo para vocês e é a ele que eu dedico esse espaço, esse lugar, esse momento, todas as semanas, toda quarta, às 20h02, eu vou estar aqui para a gente subir esses degraus do conhecimento védico, como ele é, para a gente saber quem é esse objeto supremo da meditação, sem imposição, tá bom? Se alguém chegar aí depois e tiver dúvidas, estou aqui. Hare Krishna, durmam muito bem, daqui a pouco tem aula de Gurudeva para quem quiser lá no Facebook. A gente traduz para português todos os dias, ao vivo, para que vocês entendam o que ele está dizendo. Ele fala em Hindi, aí a Taruni ou algum outro devoto da Índia traduz para inglês e eu traduzo para português. Agora também a Chamarani, que é uma tradutora maravilhosa, uma menininha linda, ela vai traduzir terça, quinta e sábado. Eu vou traduzir segunda, quarta e sexta e domingo. Então a gente está dividindo para que todo mundo
faça esse serviço maravilhoso que é subir os degraus dos Vedas como ele é, tá bom? Radhe, Radhe, fiquem bem e até quarta-feira que vem.